Olá, pessoal. Estava um pouquinho sumida, porque, como vocês sabem, eu sofro de transtorno afetivo bipolar e a vida de um bipolar é assim mesmo. Tem horas que a gente está bem, tem horas que a gente não está bem e a gente se guarda, ou não sei te dizer assim, a gente se esconde, talvez, né? Hoje eu vim falar sobre medo. Muitas pessoas têm esse sentimento de medo. Medo do novo, medo do desconhecido, medo de animais, medo de situações, medo de forma geral. Eu tenho medo de tudo que é novo e desconhecido. Por exemplo, quando eu faço uma entrevista de emprego, eu sinto muito medo e ansiedade. Quando eu entro num emprego, eu sinto muito medo, muito, muito, muito. Chego até a ter um pouco de crise, de ansiedade por conta do medo. Essa ansiedade é a tal da ansiedade causada por algo. Não é aquela ansiedade que você tem a ansiedade a todo momento por qualquer motivo. É a ansiedade provocada por algum motivo. Então, hoje a gente vai falar sobre esses fatores, sobre medo, sobre como você tem que se reagir com isso. Quando eu sinto medo, eu procuro não ficar muito nervosa para não ter crise de ansiedade. Aí eu procuro, lógico, vamos supor, se for uma situação assim imediata, a gente tem que lidar com medo de imediato. Mas se for uma situação que você tenha tempo para corresponder a esse medo, analisar essa situação de medo, a primeira coisa que eu faço é eu exponho meu sentimento para minha mãe, né, que é aquela pessoa com quem eu posso contar o tempo inteiro, e pergunto a ela, converso, digo o que eu estou sentindo, escuto o que ela tem para me dizer, e com isso eu pondero esse sentimento. Às vezes eu consigo deixar de sentir medo e muitas vezes eu continuo com medo, mas com medo moderado, com a ansiedade controlada. Mas também tem momentos que eu tenho, não é medo, igual assim, eu passei por uma situação, um dia desses, que eu discuti com uma pessoa, essa pessoa deu com a mão no meu rosto e eu fiquei tão perplexa que eu não tive reação. Apesar dessa pessoa ser já uma idosa, eu não tive reação, nem de agressão, nem de discussão. Simplesmente eu fiquei estagnada. Eu fiquei sem entender, sem compreender e sem acreditar que naquele momento aquilo estava acontecendo. E me deu muito medo. Não medo do que tinha acontecido, porque já tinha acontecido. Me deu medo do que eu poderia fazer, porque na hora interviram. Então, de fato, se eu quisesse revidar, eu não teria como revidar porque interviram. Mas eu fiquei pensando depois o porquê que eu não revidei. Eu fiquei remoendo que eu deveria ter revidado, que eu não devia ter deixado essa pessoa me agredir, entendeu? Que nunca minha mãe me deu um tapa no rosto, aí vem a mãe de uma outra pessoa dar na minha cara. Então, assim, foi um momento muito difícil e que eu tive que lidar com esse medo, porque meu coração ficou muito acelerado, eu senti dor no peito. Eu me lembro que eu peguei o telefone para entrar em contato com a minha mãe e eu não conseguia digitar o nome dela na agenda para pesquisar, para conversar com ela e desabafar. Eu sei que no dia do ocorrido,
isso aconteceu dentro da nossa casa, porque infelizmente a gente mora todo mundo junto. Eu, meu cunhado, minha sogra, meu marido e nossos filhos. Enfim, eu fiquei sem conseguir ter reação. E depois que passou esse momento, eu fiquei indignada comigo de não ter conseguido ter uma reação. Mas acredito eu, assim como a minha psicóloga ou a minha psiquiatra falou, que isso é um ponto positivo, que eu estou evoluindo no tratamento, porque talvez se eu tivesse sem a medicação, eu poderia sim ter partido por agressão, da mesma forma que ela me agrediu, né? E eu não retribuí a agressão. Mas, assim, a sensação de frustração, de ansiedade e de medo no momento me tomou, me tomou, tomou conta de mim, de certa forma, que meu esposo precisou sair, aí meu cunhado também iria com ele, e eu não consegui me ver em casa, sozinha com a pessoa. E eu fui e liguei para minha mãe e falei, mãe, tô indo para aí, não vou ficar aqui, meu marido vai sair, eu não tenho condições de ficar aqui dentro, porque não sei o quê. Aí eu cheguei lá na casa da minha mãe, super desesperada, sabe? Nervosa, ofegante, tremendo, suando, transpirando. Isso tudo são, como é que eu vou dizer, características da crise de ansiedade, entendeu? Gente, sério, eu achei que eu ia morrer. Na hora, eu não conseguia falar, eu não conseguia conversar, eu não conseguia pegar no telefone, meu coração doeu, eu fiquei aqui assim, com um bolo na goela, aqui assim começou a doer. Eu queria tomar um copo d'água para poder tirar esse nó daqui. Eu não conseguia beber água, eu dei um gole e a água não descia, não descia, sabe? Então, existem coisas e pessoas que fazem a gente ter medo. Eu não tive medo em si dessa situação, eu tive medo de como eu poderia reagir. Graças a Deus, minha doutora falou que dentro de tudo que eu venho passando, das coisas que vêm acontecendo, que eu tive uma boa reação, graças à minha medicação. Então, é muito importante a gente que é bipolar se manter medicada e em tratamento, porque o bipolar ele nunca vai poder deixar de se tratar. Porque o bipolar ele fica estabilizado, porém tem que ter a medicação. Se você não tiver a medicação, você não vai estar estabilizado e ficará em crises direto, contínuas ou não. Por exemplo, eu já passei momentos da minha vida onde eu não sabia ainda que eu era bipolar, que eu tive depressão. Eu tive depressão dos meus 18 até meus 24, 25 anos. Então, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 anos em depressão. Esses 6 anos em depressão, eu não era diagnosticada como bipolar. Provavelmente, eu já era bipolar e estava no estado depressivo da bipolaridade, porque a bipolaridade tem o estado depressivo e o maníaco. O maníaco é aquele que você tá alegre demais, feliz demais, você gasta demais, você tem uma sensação errada de que tudo está tudo muito bom, tudo maravilhoso, tudo perfeito. É o estado de euforia. E o estado depressivo é o que você não quer fazer nada, que você fica prostrada, que você fica predestinada, que você não quer saber, sei lá, você não quer fazer nada, né? Igual outro dia, meu esposo virou e falou: ah, vou te dar um dinheiro, você vai lá no mercado e faz as compras. E eu sou uma pessoa que depois que eu tive meu segundo filho com ele, eu fico muito em casa, sem fazer nada, né? Só cuidando das crianças. E por outros motivos também.
Então, como eu fico só em casa, em casa, em casa, eu fico muito triste por ficar somente em casa, sabe? E tem momentos que eu não tenho vontade de sair de casa, que ele fala para eu ir no mercado comprar alguma coisa, eu falo para ele assim: "Ah, vai comigo". E ele fala assim: "Ah, tô cansado". Eu falo para ele: "Ah, então eu não vou". Na minha cabeça é assim: se ele não serve para ir comigo, eu também não irei sozinha. Então, se não tiver algo e ele não puder ir comigo, vai ficar faltando para mim, vai ficar faltando para ele, porque se ele é importante para mim, a ponto de eu querer a presença dele para ir comigo, e a minha presença não é importante para ele, para ir junto comigo, vocês entenderam, né? Eu prefiro não ir, sabe? Eu sou assim, gente. Não sei se toda pessoa bipolar é assim. Eu sou uma pessoa que gente, eu sou grossa, de verdade, mas não é, 99 das vezes não é proposital, é mais por causa da doença, da bipolaridade, que a gente não tem muita paciência com certas situações, sabe? Mas com as pessoas que eu gosto, mesmo eu não tendo paciência, eu procuro ter, porque é muito ruim você está mal, está precisando de um ombro amigo, de um ouvido para te escutar e a pessoa simplesmente te tratar com grosseria ou com frieza, ou dizer assim para você: "Ah, não sei para que você está tomando seus remédios. Ah, você está indo no psiquiatra, vai ficar doido igual aquelas pessoas que frequentam lá". Gente, para com esse pensamento pequeno, ninguém vai ficar doido porque está se tratando, não. Você, justamente por você estar se tratando, é que você não vai ficar doido. Você só fica doido se você não se tratar. Por quê? A bipolaridade, ela anda lado a lado com a esquizofrenia, tanto que tem muitas pessoas que têm bipolaridade que quando está em surto, escutam vozes, veem coisas, tem crises iguais às do, do esquizofrênico, de ficar berrando, gritando, ficar olhando para a parede, conversando com a parede, entendeu? Então, se a gente não se tratar, a gente sim pode ter uma crise de esquizofrenia. E, lógico, me dá medo entrar nesse estado? Me dá medo, com certeza. Eu não posso dizer para vocês que talvez eu nunca tenha estado desse jeito, mas eu sou evangélica. Eu posso já ter escutado alguma coisa? Posso. Como não posso? Posso ter visto? Posso. Como não posso? Entendeu? Mas isso pode ter a ver com a doença? Pode sim, com certeza. E é o que eu tô falando. A gente precisa se tratar, entendeu? E a questão do medo é isso. Todo ser humano tem medo. Só que o medo que desencadeia a crise de ansiedade, esse medo tem que ser tratado. Porque o medo pode ser por conta de animais, pessoas, situações. Nesse caso, o meu medo dessa história que eu contei para vocês aí foi por uma situação, algo que me fizeram, que foi uma coisa grave, que foi uma agressão e que me desencadeou medo. Mas não foi assim medo da pessoa, ser humano em si, foi medo da situação, que chegou numa situação de agressão, entendeu? Isso sim me deu medo, porque me deu medo do que pode vir a acontecer futuramente e do que possa ser, não sei explicar assim, dessa vez eu reagi bem, mas eu tenho medo de não conseguir reagir bem, entendeu? A uma futura agressão. Mas eu já deixei bem claro que se eu for agredida novamente, por qualquer motivo que for, entendeu? Eu vou chamar a polícia na mesma hora, porque eu nunca levei um tapa na cara, nem do meu pai, nem da minha mãe. Não vai ser do pai dos outros, nem da mãe dos outros, que eu vou aceitar.
Então é isso, gente. Hoje eu vim falar um pouco do medo, acabei contando uma situação chata que aconteceu comigo, e mas é porque engloba a situação do medo que eu senti e para vocês compreenderem um pouco. Se vocês estiverem gostando dos meus vídeos, por favor, deixe um like, isso ajuda bastante. Se inscreve no meu canal para poder crescer. E sempre que eu tiver novidades do meu cotidiano, das coisas que vem acontecendo, das melhoras no meu tratamento, ou das pioras também, porque mesmo a gente se tratando, a gente tem momentos bons e tem momentos ruins. É, quem faz tratamento e está me assistindo sabe disso, que é um dia de cada vez, a gente vive cada momento e tenta, eu não sei a palavra, assim, a gente tenta vencer cada dia, né? Todo dia é uma conquista diferente. Então é isso, vocês fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.